Olá! Esse vídeo vai tratar sobre o aproveitamento integral do pescado a respeito da farinha de peixe. O material foi elaborado por Ananda Santiago e Emily Bailete para o curso de Engenharia de Pesca no Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Piúma. Iniciando com o aumento da produção e o estímulo ao consumo de pescado, a última revisão mundial da FAO, disponível para consulta, informa que a produção mundial de pescado em 2018 atingiu a marca de quase 180 milhões de toneladas, sendo que deste valor, 82 milhões de toneladas foram oriundas da produção aquícola e ainda quase 64 milhões de toneladas eram referentes a peixes cultivados em viveiros. Do valor total da produção no mundo, foram destinados ao consumo humano um quantitativo de 156 milhões de toneladas, e o restante foi destinado à confecção de coprodutos, um total de 22 milhões de toneladas. Aqui é possível identificar o aumento dos índices de produção na aquicultura, a produção total e suas utilizações ao longo dos anos, desde 1986 até 2018. E aqui, a produção exclusiva de grupos de pescado, como peixes, crustáceos, moluscos e outros animais aquáticos. Bom, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar agora sobre os descartes de resíduos sólidos e prejuízos na indústria. Segundo dados do SEBRAE, mais de 50% do desperdício de alimentos no mundo ocorre nas etapas da produção, da manipulação e também da armazenagem desses produtos, gerando uma quantidade enorme de resíduos. E desde a matéria-prima, desde a colheita lá da matéria bruta até o produto final. Segundo Lima, em 2013, ele define, que os resíduos sólidos, eles são compostos sólidos ou semissólidos, resultantes dos vários segmentos da produção animal, e podem ser divididos em dois grupos, materiais perigosos ou não perigosos. Entre as etapas do beneficiamento e processamento do pescado, é significativa a quantidade de resíduos sólidos gerado, ou seja, fica comprovado que a indústria de processamento e beneficiamento do pescado, ela contribui de forma bem positiva para essa quantidade de resíduos gerados nesse ramo alimentício. Bom, e esses resíduos sólidos, eles são subdivididos em dois grupos, sendo os resíduos de classe 1 e resíduos de classe 2. Os resíduos da classe 1 são resíduos que possuem caráter físico-químico ou infecto-contagiantes, que podem comprometer a saúde pública e ou o ambiente. E os resíduos da classe 2 são as matérias que não são precursoras de risco. E, na maioria das vezes, os resíduos dessa classe 2, que são os mais utilizados para fazer essa reciclagem, esse reaproveitamento nas agroindústrias, gerando novos produtos. E como exemplo de um dos componentes dessa classe 2, nós temos os resíduos de processamento do pescado, que podem chegar, dependendo do processo de industrialização, a um total de 60% a 72%, se comparado à matéria-prima bruta que chega até a indústria, Ou seja, é um valor muito alto que já foi pago muitas vezes pela indústria e que é destinado para o lixo, sem nenhuma utilidade, ou sem nenhum preparo, ou sem nenhum ganho, em cima desse tipo de resíduo. Bom, agora falando um pouco, sobre os resíduos não perigosos, em conjunto com essas tecnologias de reaproveitamento adequado, eles têm chance, de ter essa maior valorização. E hoje nós temos já o uso desse tipo de recurso, Temos que as vísceras, as escamas e o esqueleto desse pescado, os que possuem, são utilizados como matéria-prima para fabricação de farinhas, de silagens e óleo de peixe, que são produtos muito utilizados já na alimentação animal, na confecção de ração e tudo. E a carcaça, por ter uma parcela de carne ali aderida, a gente fala um pouco dessa carne residual, é utilizada para fazer a polpa de peixe, que é um ingrediente muito usado na fabricação de empanados e embutidos, que são usados para o consumo humano e que possuem também um excelente valor agregado. E hoje temos uma temática também muito frequente da sustentabilidade. E como parte disso, o aproveitamento integral dos alimentos, é um ponto muito importante que ganha um destaque nesse ramo, da confecção de alimentos.
sendo capaz de diminuir drasticamente a quantidade de resíduos orgânicos resultantes do preparo da maioria dos alimentos e promovendo novos produtos que ajudam a complementar essas dietas a partir desses produtos naturais. E isso tem chegado até o consumidor, gerando uma busca por esse tipo de postura por parte das empresas. Então, as empresas elas vêm buscando, né, esse controle dessa poluição, diminuir, né, essa produção de resíduos e os impactos ambientais também. Por isso, né, o Lima cita que esses produtos eles são materiais descartáveis e poluentes que podem ser transformados e com um valor agregado. Para a indústria dar seguimento na elaboração de produtos, é necessário atender a algumas legislações, normas e ou regras. E é aí que o RISPOA se faz presente, na seção 3, quando descreve sobre produtos não alimentícios de pescado, no artigo 471, parágrafo 1, onde descreve resumidamente o que é farinha de peixe, e no parágrafo 4, o que diz respeito à sua qualidade. Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, a qualidade da farinha é baseada em sua composição centesimal, onde uma farinha com proteína acima de 60% corresponde a uma farinha de primeira qualidade, e aquelas com proteínas a partir de 40% e índices maiores de gordura, sal ou de minerais estão categorizadas em segunda qualidade. Bom, e a produção de farinha de pescado, né, ela é feita de duas formas, a partir da concentração de lipídio da matéria-prima, sendo ela a redução seca ou a redução úmida. Para os resíduos de peixe, o método mais utilizado é a redução úmida, pelo teor de lipídio na matéria-prima ser superior a 3%. Nesse caso, a matéria-prima ela passa pelas etapas de produção de forma independente e gradativa. Já na redução seca, que é mais utilizada em resíduos de crustáceo, o teor de gordura, né, inferior aos 3%, essa matéria-prima ela passa pelo cozimento e secagem de forma junta no digestor, fazendo com que a presença, né, dessa água que está ali presente evapore para depois ser triturado, né, em equipamentos como moinho, ensacado e armazenado. Então, tem essas duas vertentes, né, a partir da concentração de lipídio desse produto, né, dessa matéria-prima, desses resíduos. Bom, agora a gente trouxe um fluxograma, né, adaptado. E antes de iniciar falando, né, sobre essas etapas do preparo da farinha, é importante falar que, assim como qualquer produto, a quantidade, a qualidade, né, da matéria-prima é um ponto primordial que vai determinar, né, o bom produto final e com bom rendimento e uma boa qualidade. Bom, aqui temos um exemplo de fluxograma, porque a gente teve algumas mudanças, né, de metodologia, de autor para autor que a gente pesquisou e tudo. Então, a gente trouxe de forma mais generalizada para facilitar o entendimento da produção de farinha. Bom, primeiro, a matéria-prima ela chega, né, nessa unidade e ela vai para a etapa do cozimento. Podendo ser usado um digestor, como é mostrado nessa foto aqui de coloração verde, né, esse equipamento que tem uma coloração verde, isso é um digestor. E as temperaturas utilizadas elas variam em torno dos 110 graus Celsius e por 1h30, né, essa matéria-prima ela fica cozinhando ali. Depois disso, essa matéria-prima vai para uma caixa percoladora, que é essa da imagem mais abaixo de coloração bege, que vai ser retirada a quantidade de óleo, né, que vem junto desse material. Em seguida, esse material é levado para a prensa e gera um produto que eles chamam como torta de prensa, né, que é esse resíduo já cozido e com pouca quantidade de óleo ali no seu produto. E vai para o silo, né, de resfriamento, para depois ser moído e ensacado. Bom, nessa parte, né, de ser triturado, moído e tudo, tem a inclusão de alguns antioxidantes e conservantes
como é o caso do butil-hidroxitolueno, que foi um componente que a gente achou nas literaturas, que eles são utilizados numa concentração adequada e tudo mais, né, bem específico. E eles fazem a inserção desse tipo de composto para aumentar a vida de prateleira mesmo desse produto. Depois dessa secagem, né, ele sofre uma nova trituração. Essa secagem ela vai ser feita por uso de algum equipamento, né, alguma estufa. E, por fim, essa farinha ela vai ser peneirada, né, em diferentes, né, peneiras ali de tamanhos diferentes para obter, né, o produto mais uniforme de qualidade. E durante o cozimento e a prensagem, né, a gente obtém o óleo de peixe também, que o outro grupo vai falar um pouco melhor, mas já citando, né, esse processo de fabricação, eles são comuns entre os dois produtos, tanto o óleo quanto a farinha. E falando um pouco agora sobre o rendimento, um exemplo que foi citado, né, em alguns materiais que a gente leu, é que peixes com peso de abate de até 800 gramas, eles produzem em média 85% de farinha e 15% de óleo de peixe. E para o processamento desses resíduos de produto de origem animal, torna-se indispensável a utilização, né, dos antioxidantes, como eu já havia dito anteriormente. Bom, agora trazendo um pouco mais dessa produção em escala menor, né, para uma unidade de processamento ou até mesmo para o aproveitamento na própria peixaria e tudo, né, desses resíduos ali mais familiar, vamos dizer assim, uma produção bem menor. A gente traz, né, esse material que a gente teve como base foi uma circular técnica número 47, que foi publicada pela Embrapa, e traz, né, essa forma simplificada de produção dessa farinha. Então, começa, né, a etapa também com o cozimento, né, que o material é colocado, né, em uma panela de pressão com água, evitando que a água entre em contato com esses resíduos. Então, eles usam um tipo de cestinha dentro dessa panela, né, que a gente pode ver aqui na segunda foto, essa cestinha, que é muito similar ao que a gente tem, né, na autoclave, quando vai botar algum material para esterilizar. Então, aqui na primeira foto, a gente tem essa primeira etapa do cozimento, que é uma panela de pressão, né, diferente da que a gente tem em casa, mas nada impede da gente também fazer o uso, né, desse tipo de equipamento. Então, esse material ele é mantido ali, né, até a panela de pressão, até a panela pegar pressão, desculpa. E depois disso, né, o fogo ele vai ser diminuído e marca ali 25 minutos, depois que essa panela está ali com a pressão. E depois é desligado e deixa que a pressão toda, né, ela se saia. E depois é olhado, né, verificado para ver se esses resíduos eles foram cozidos, se eles estão bem cozidos. E vai ser reservado para escorrer essa água que vem ali em excesso daquele processo. Então, eles retiram a cestinha, reservam, né, para toda essa água ser removida. Depois disso, os resíduos eles são cortados, né, com faca mesmo, ali de forma manual, em pedaços menores, para depois serem inseridas no moinho, né, como é o caso aqui da última imagem, que é um moinho já a carne sendo moída. Aí eles citam, né, como exemplo, usar, né, um disco de diâmetro de abertura de 10 milímetros para fazer esse processo, mas a gente sabe que isso pode ser adaptado dependendo do tipo de matéria-prima ou da quantidade de resíduo que a gente tem ali na produção. Bom, dando continuidade, né, depois que esse alimento ali, dessa matéria-prima foi moído e tudo, ela é encaminhada para a estufa. Aqui, no exemplo, na primeira foto, a gente tem ali as bandejas da estufa, e que são, né, acometidas a uma temperatura de 120 graus Celsius, por aproximadamente umas 3 horas, né? Eles citam, né, que essa massa ela tem que ser diminuída em 40%, né? Ou seja, a partir do momento que você insere ali no primeiro momento, até o momento de retirada, essa massa aqui, né, desse composto, ele tem que ser reduzido em 40%. Depois disso, ainda quentes, né, da estufa ali, esses resíduos eles vão ser colocados em umas sacolinhas de algodão
né, de tecido mesmo ali, e vão para a prensa, que é representado aqui na segunda imagem. A sacolinha ela é inserida nesse equipamento aqui, que está um cilindro, né, e tudo, com já inseridos, né, os resíduos ali dentro, e vai ser prensado. E eles usam, né, uma prensa de 8 toneladas para fazer, né, essa pressão. E depois vai repetindo isso, esse processo de prensagem e retirada, prensagem e retirada, até que não saia mais óleo nenhum, né, desse composto que está ali dentro desse tecido. E depois disso, né, a massa que sobrou ali já totalmente assim, sem nenhum resíduo mais excedente, ela vai de novo para um processo de secagem lá na estufa, só que fica por um período um pouco menor, fica mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, também a mesma temperatura de 120 graus Celsius. E por fim, ela vai passar pelo processo de trituração, que é usado um moinho de facas, né, como é o exemplo aqui na última foto. E esse, no caso, é um moinho de facas com tela de 10 mesh. E depois, né, que sai desse moinho ali tudo, né, triturado já, esse resíduo ele vai ser peneirado. Ele cita uma diferença de peneiras, sendo uma peneira maior de 2,83 milímetros e depois uma peneira de 2 milímetros, acredito que possa ser para fazer essa retirada de alguma partícula que ficou destoando ali, né, da farinha e tudo. Então, eles prezam bastante por esse cuidado. E depois disso, né, a farinha está pronta. Eles mandam só colocar elas, né, ensacar e selar e manter, armazenar, né, em congelador, tipo congelado. Pelo fato de não ter nenhum aditivo, né, nenhum conservante inserido, ser a matéria-prima mesmo, bem natural, sem nenhum aditivo a mais. Então, eles prezam também por mantê-las congeladas para evitar essa deterioração acelerada. Em geral, é muito comum a utilização de farinha de peixe na confecção de rações e outros produtos. Mas no Pará, na cidade de Santarém, a farinha de peixe é chamada de piracuí, e não somente faz parte da culinária local, como é descrita por Braga e colaboradores em 2020 como um produto de importância econômica ao município, onde quase 90% dos comerciantes entrevistados afirmaram conseguir vender o produto o ano todo, mas que é na época de final de ano e na Semana Santa que a procura é mais intensificada. E aqui são nossas referências bibliográficas, onde consta a listagem dos materiais consultados. Obrigada.